E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Cruzeiro. E eu quero que você deixe aí a sua escalação ideal, beleza? Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, se inscreve, deixa o like, ative o sininho de notificações, vídeo aqui no canal todo santo dia, então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, você sabe, eu trago a minha opinião, a gente vai falar muito sobre o time do São Paulo e a estreia do Tricolor no ano de 2025. Crédito extra, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E aí ele coloca na manga também, né? Bom, é o mesmo patrocinador, enfim, só parênteses feito. Vai aumentar o patrocínio do São Paulo, viu, Tironi? Vai aumentar o valor? Além dos... né? Além do... Não, estou te dando a informação. Tá bom, Breaking news. Breaking news. Vai aumentar o patrocínio do São Paulo. Vamos lá, porque o mercado está numa outra dimensão e o São Paulo, os companheiros ficam falando aqui. Vai aumentar o patrocínio do São Paulo. Não sei quanto, como... Aliás, seria bom que, como o Flamengo, o São Paulo... divulgasse, né, para quanto está aumentando, quanto é, né, não sei o que lá, enfim. Oscar, apresentado à parte como patrocínio, como garoto propaganda do patrocinador, eu acho que essa situação que muito torcedor do São Paulo, tinha que pedir desculpas, tal. O fato do Oscar ter topado jogar no São Paulo agora, depois de tudo que aconteceu, é um indício de que ele quer, ele sabe que ele vem com um X nas costas, não S, viu, Vessone? Não vem com S nas costas, vem com X nas costas. Esse cara aí vai ter que jogar porque num dia renegou a gente. Para ele topar, viu? Ele sabe disso tudo. Agora, ele é um cara que ele pode acrescentar muito tecnicamente ao time, né? O time do São Paulo carece no jogador dessas características. Hoje é importante frisar, ele vai estar num time misturado. Então não vai ter quarteto, não vai ter Oscar, Lucas, Caleri e Luciano, vai ser Oscar com Caleri num tempo, Lucas e Luciano um outro tempo. Vai jogar como camisa 10 hoje, não vai jogar do lado do campo, embora ele possa, nesse eventual quarteto, fazer outra função. E é a grande atração do time para a temporada. Se o jogo fosse no Morumbi, como o Palmeiras vai jogar, ia ter bastante gente para ver o Oscar jogar. Com certeza. Né? Eu tenho muito mais curiosidade para ver o São Paulo do que para ver o Palmeiras. Muito hoje, mais. Mas tem isso, né? Tem essa divisão de times, né? Não vai ser o time principal, vai dividir ali. Essa foi uma opção do Zubeldia para esse primeiro jogo, né? Fazer dois times misturados, equilibrados, para usar um em cada tempo e dar a mesma minutagem a todos os jogadores. E é Isso importante muda depois. dizer, o torcedor não precisa ter certezas absolutas, hein, gente? Tomem cuidado, é o primeiro jogo, os caras estão fora de forma. Perfeito. Não tem nada a ver, esse jogo não vale nada. Nem pro bem, nem pro mal. Nem pro bem, nem pro mal. O Oscar fez 3 gols, meu Deus, veio o Messi... Não é isso. O Cruzeiro, o São Paulo optou para pegar um time forte também pela frente, coisa está fazendo jogo treino com o União Barbarense. Então, tomar cuidado com isso, ó. O provável Cruzeiro, Cássio, o William, Fabrício, Bruno, João Marcelo e Marlon, o Wallace, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gabigol, Dudu e Bolacier. Então... é um time forte, então tomem cuidado, não se empolgue nem por lá. O Cruzeiro, lá Diniz, vai com um time base que ele acredita ser a saída. É um outro tipo de comando. Né? O Lucas Herrero tá lá em Orlando, nos Estados Unidos, para falar desse jogo São Paulo e Cruzeiro. Bota ele na tela aí. Muito boa tarde, Lucas Herrero. E olha, peraí, não é só o Lucas Herrero, não. Tá o Lucas Herrero, craque, e ao lado dele outro craque. Grande João Sgarbi. Nosso Wolverine. Rapaz. E aí, mande todas as informações aí, por favor. Essa blusa da NBA não é barata não, viu? Claro que não, você acha? Pelo amor de Deus. E o dólar também não tá aquelas coisas. E com o dólar do jeito que tá, Vessone. Meu Deus do céu. Mas o outlet aqui dá pra fazer a festa. O outlet aqui tá legal, tá bom. Muito bom. Estamos aqui em Orlando, num frio lascado, meus amigos. Boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o G4. É importante dizer que atrás da gente temos o estádio do Orlando City com os dizeres "Vamos Orlando". O Orlando City tem uma grande referência e um laço com os brasileiros como um todo, né? Tanto que essa cor do Orlando City, que é o roxo, foi escolhida porque nenhum clube do Brasil
tem o roxo como cor principal. Então tem tudo a ver para atrair os brasileiros que moram por aqui. Você tem mais de 30 mil brasileiros morando em Orlando e proporcionalmente é a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. E foi aqui que o Kaká fez o primeiro gol desse estádio, em 2017. Foi o Kaká que fez o gol do Orlando City. Enfim, tem muita história para a gente falar não só do estádio, mas principalmente desse confronto entre Cruzeiro e São Paulo. Quero perguntar para o Sgarbi já, qual que é a expectativa maior, Sgarbi? Ver o Oscar em campo ou Dudu e Gabigol? Difícil essa. Boa tarde, meu amigo. Herreiro, boa tarde pro pessoal do estúdio, pro telespectador, um prazer estar aqui com vocês. É difícil a pergunta, né? Pra mim é um jogo muito interessante, eu vejo muita gente, até a Leila deu uma criticada em relação ao campeonato, à competição. Pra mim é interessante, pra mim é legal numa pré-temporada você já ter um teste bacana, né? Então o São Paulo é Cruzeiro, ainda mais o Cruzeiro da forma que contratou, é um teste legal pro Tricolor e também pro próprio Cruzeiro, que ainda tá com um time que falta entrosar tudo. Eu tô muito curioso pra ver o Oscar, principalmente, porque é um cara que ficou muito tempo, entre aspas, claro, escondido lá no futebol chinês, só que os números do Oscar lá no futebol chinês são impressionantes, né? Você para pra ver as participações em gols, é um cara que não se machuca, não se lesiona, então eu tô curioso pra ver como vai ser ele no futebol brasileiro. Só que também ver Gabigol e Dudu juntos, cara, meu Deus do céu, parece um mundo paralelo, né? Gabigol, Dudu, Cássio, Fagner, esse timaço que o Cruzeiro montou que nem no meu último pensamento eu imaginava, Herreiro. E é legal trazendo informações também para quem está em casa das duas pré-temporadas, né? O Cruzeiro foi a primeira equipe a chegar aqui aos Estados Unidos. Eles ficaram até ontem em Bradenton, que fica mais próximo de Tampa, uma região ao norte aqui dos Estados Unidos e a 2 horas de Orlando. Então eles ficaram na IMG Academy, que é uma academia onde todos os jogadores de tênis, quando vêm para os Estados Unidos, ficam hospedados lá, porque tem uma estrutura absurda, diárias de quase R$2.000, né? Jogadores de basquete também vão para esse lugar, então o Cruzeiro escolheu ficar nessa parte dos Estados Unidos um pouco mais tecnológica, enquanto São Paulo ficou em Orlando mesmo. Chegou no dia 8, um pouquinho depois, não com todo o elenco à disposição, né? Bobadilha ficou no Brasil, demorou um pouco para vir, o próprio Patrick Lanza estava se recuperando de dengue, o Enzo Dias chegou depois, então o São Paulo ficou em Orlando mesmo, no Waldorf Astoria, que é um resort, né? Tem campo de golfe, tem um monte de coisa pro bem, né, de quem está usufruindo dessas questões do hotel em si, com diárias de mais de R$3.000. Então a galera não segurou a grana, pelo menos para colocar os atletas dessas duas equipes em boas condições antes dessa pré-temporada. O Cruzeiro gastando mais de 100 milhões em contratações e muito mais em luvas, né? Bom a gente lembrar que, pensando só em cifras, o Cruzeiro gastou menos do que estava previsto. Porém, em luvas, aí só Dudu e Gabigol, a gente pode colocar muito, mas muito dinheiro. Muito bem, muito obrigado pelas informações, que dupla, hein? Que honra! Sensacional. Lucas e Sgarbi, valeu. Qual a expectativa de vocês? Dá um palpite aí, vai, pra gente fechar. Começando contigo, Zé. Boa, palpite. Eu acho que pro Cruzeiro, pra mim foi o melhor time na janela, na minha opinião, com as contratações. Eu vejo muita gente falando, mas é um time que jogadores que não estavam jogando tanta bola. Pra mim, no novo ciclo, tem tudo pra dar certo. Mas ainda não entrosou, ainda é o momento que os caras chegaram agora há pouco, tudo. O São Paulo manteve a base, né? Hoje, de diferente, assim, pode ser um Enzo Dias, um Oscar. De resto, o São Paulo manteve a base do time do ano passado. Então, pra mim, o São Paulo sai na frente hoje, 1-0 Tricolor. Para mim depende muito do que o Diniz vai querer fazer na segunda parte do jogo, porque como o próprio Arnaldo já falou, São Paulo vai com duas equipes diferentes e mescladas. Eu acho isso muito legal, porque você não coloca um time fortíssimo no primeiro tempo e só a molecada no segundo tempo. Você consegue mesclar e trazer uma equipe mais forte para os 90 minutos, né? Se o Diniz for querer manter essa base, porque o Diniz gosta de ter 11 titulares ali, pode ser que ele queira jogar 60, 70 minutos com a equipe que vai começar. Aí o Cruzeiro é favorito para essa partida nesse aspecto. Mas se for mexer, mudar bastante, acredito num 2-2, seria maravilhoso com transmissão na tela da Band, então a gente espera uma grande partida. Mas eu vou chutar aqui, com o Diniz mudando a equipe, 1-1, tá ótimo. Muito bem, Lucas, Sgarbi, bom trabalho para vocês aí. A Band passa o jogo, transmite o jogo hoje, São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo. É o meu palpite 2-2 também. Bom trabalho para vocês aí e aproveitem os outlets. Que isso, o Tirone é o consumista, cara. E se encontrar o Casares, avisa. É isso, tá aí. Pô, que luxo, hein? Eu gostei do Sgarbi assim, a melhor janela do Brasil foi o Cruzeiro, as melhores contratações, um novo ciclo, um jogador. Dito isso, 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro outro companheiro. Palmeiras. Companheiro nosso. Eu falei isso com o Arnaldo ontem, mas quero falar com vocês. Arnaldo, você quer só passar os dois times? Você sabe os dois times de cabeça? O time do primeiro tempo e do segundo? Ai, caramba, deixa eu só... Vamos lá. É alguma coisa. Goleiro tanto faz, né?
Aí tem um time Ferrarese, Juan... Não, então peraí, desculpa, Arnaldo, a gente tem os campinhos. tem os dois times? Tem os dois times. Bota os times na tela aí. O Ferrarese acho que é a coisa mais importante esquerda. dessa situação, porque o Ferrarese vai jogar de lateral direito e pode virar lateral direito na temporada toda. Né? Então, Isso aí, ó. Jandrei, Ferrarese, Alan Franco, Juan e Enzo Dias. Pablo Maia, Luiz Gustavo e Oscar, Eric, Caleri e William Gomes. Beleza? Certo. Esse é um dos times. O outro time. Então naquele time tinha o Alisson e não o Luiz Gustavo, tá? Tem uma repetição. O Alisson tá junto com o Pablo Maia naquele time. Tá bom. Então é o Alisson naquele outro time. Porque ele tá formando duplas, esse é o segundo time. Vai lá. Aí, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Onde é que eu quero chegar? Essa é uma pergunta que eu já fiz para o Arnaldo ontem. Quero só perguntar para vocês, dois. A minha visão não são dois bons times? Ou não? São times médios, são times fracos? Para mim, são dois times usando só os dois times, meio de tabela. Que é isso, tá rigoroso. Só os dois times. Se você for pegar o melhor de cada um e montar o melhor São Paulo possível, aí dá para pensar G4, G6. Agora, os dois times, você vai olhar nos dois. Os dois campinhos que a gente colocar aí, dá para apontar jogadores que são, né, mais Sim. ou menos. Então, por isso que eu digo dois times meio de tabela. Aí mesmo o Moreira está na esquerda, por exemplo. Sim. Tem duas improvisações de laterais no início, né? O Moreira na esquerda e o Ferrarese na direita. O Rafael, por exemplo, eu gosto do Rafael, mas o Jandrei eu já não confio tanto quanto eu confio no Rafael, por exemplo. Então, você vai pondo falhas, assim. Então, não é que eu acho que é dois times que os dois ficariam em quarta colocado. Não acho que são times incríveis. Mas, dentro das limitações do São Paulo... Mas a pergunta é, com os dois times, você forma um bom elenco. É isso que você está falando? Não. De 1 a 11, se você pegar o... 1 a 11, pegar o outro time, pegar o Atlético Mineiro, pegar o Grêmio, pegar o Corinthians, você monta dois times. Vão ser times muito melhores do que esses dois times do São Paulo? A única dúvida que eu tenho nós estamos analisando num campinho parado, frio, calculista. Daqui a pouco um dá um soco em alguém aí, toma 10 jogos de suspensão. Lesão de cruzado, 8 meses fora. Não, já teve, né? Não, é isso que eu estou falando. Assim, no mundo normal, com todo mundo à disposição, numa sequência tal, tá tudo bem. Eu acho que se vira dá para se virar com esse elenco. Time titular, pega um time forte, um clássico, vai jogar com o time titular do Paulista, reveza uns caras contra o Velo Clube na quarta-feira. É possível fazer. Só que no meio do caminho vai ter um monte de intercorrência, no futebol brasileiro ainda mais. Esse não tá legal, brigou com a esposa, esse não sei o quê. E aí você vai... agora já tá faltando, eu perdi 2 volantes, lembra? Tava tudo bem, do nada quase vai falar, beleza, perdi os 2 volantes. Você se vê sem os 2 motores do seu time. Nenhum dos dois campinhos tem o Bobadilha também, né? O Bobadilha chegou por último, né? Ele teve influenza, um teve dengue, outro teve influenza. O Patrick teve dengue, o Bobadilha influenza. Então, o Bobadilha, esse é um bom ponto que o Danilo... Alguns jogadores da pré-temporada não estão nos campinhos porque eles não chegaram depois, em outras situações, ou começaram a treinar depois. Mas deles, o Bobadilha me chama a atenção porque eu acho que o Bobadilha, ele é o único jogador, talvez, do elenco que possa modificar o sistema tático do time. Se você pegar os dois campinhos, eles são idênticos taticamente ao que o São Paulo do Zubeldia jogou na maioria das vezes no ano passado. 4-2-3-1 para alguns, 4-2-4 para outros, né? E acho que com a reformulação do elenco, saíram vários jogadores de meio de campo do São Paulo. Vários que poderiam fazer a função de terceiro homem de meio de campo, jogar com 3 no meio de campo. Nestor, Michel Araújo, Galopo. E até o Rato, às vezes. Então, estou falando de 4 jogadores. Rato mais na ponta, os outros 3 no meio campo. Se você pega esses 2 campinhos, para mim, falta opção de meio de campo e falta lateral. Agora, é aquilo. Depois você falou da entrevista do presidente Júlio Casares. Deu entrevista para o UOL ontem. Ótima entrevista, aliás, do companheiro Éder Traschini. Excelente entrevista, completa. Na cabeça da direção do São Paulo, sem dinheiro, e ele foi taxativo, o São Paulo não vai colocar um níquel a mais do previsto orçamento no time de futebol. Esquece. Então o São Paulo perdeu o Natanael, lateral direito, para o Atlético, e o Atlético topou pagar adiantado para o Curitiba, o São Paulo não tinha dinheiro. Então vai para o Atlético. E assim vai.
O Oscar, liberação, né, sem pagar direito federativo. O Wendel, o São Paulo vai esperar até julho. Não vai pagar. Não tem grana. O Enzo Dias, a mesma coisa. E dá para acreditar porque o FDIC está fiscalizando, né? Está fiscalizando. A gente poderia duvidar. Porque não é o Flamengo. Então vamos lá, um empréstimo. O São Paulo não pode fazer empréstimo bancário. Na cabeça da direção, o complemento desses dois times vai vir da Copa São Paulo. Do Rian Francisco, do Ferreira. Fez o gol da vitória ontem. Do Alves, O que me parece é que o Zubeldia, embora saiba de tudo isso, ele ainda não está completamente convencido que o São Paulo pare no Enzo Dias e no Oscar e fique complementando esse elenco com o time da base. Com um detalhe, na segunda-feira, o São Paulo estreia no Paulista, contra o Botafogo. No domingo, joga com o Flamengo, lá onde está Sgarbi, onde está o Lucas Herrera, certo? O São Paulo vai jogar com o Cruzeiro hoje, com os dois times. No dia 17, sexta-feira, né? A turma vem para o Brasil. 10 jogadores, um time titular vem para um time, não é time titular, um time de 1 a 11 vem para o Brasil com o auxiliar do Zubeldia para jogar contra o Botafogo. Detalhe 2, o Zubeldia queria dirigir o time no Paulista. Contratualmente, lá com a turma que o Casares costurou a participação no torneio, ele foi impedido. Então vem o Max Cubeiras com 11, provavelmente 11 considerados reservas, Jandrei e companhia, Jandrei e André Silva, Jandrei e Ferreirinha, né? E beleza, chega lá com 11, o Max Cubeiras sai lá do Cumbica, vai para Ribeirão, vai parar no Pinguim, toma um chopp, e o resto, e o banco, seria do time sub-20. Da Copinha. Só que o time sub-20 da Copinha está ganhando. Já está nas oitavas de final. Joga contra o Fluminense na quinta-feira, em Jaú. Se ganhar, ele vai às quartas de final. Aí você vai, nas quartas de final, entre quartas de final e semifinal, você vai tirar a turma do... É possível que o São Paulo complete, se o sub-20 do São Paulo for avançando, complete o time do jogo de Ribeirão com reserva da reserva do sub-20. Né? Quem não está jogando no time da Copa. Só para ter número de jogadores. E lá contra o Flamengo, é outra conta. Vão ficar alguns, você precisa ter banco. Você entende o que eu estou falando? Então vai ficar lá uns 16, e ficarão uns 16 lá no... É bizarro esse começo para o São Paulo, bizarro. Os outros não vão ter que passar por isso, né? Depois engata a viagem de Brasília, que você disse, hein? E só uma coisa, o Corinthians vai fazer o que o Arnaldo está dizendo. O Corinthians joga hoje, passando ou não na Copinha, até 6 garotos saem de Santo André e vão direto para Bragança, largam a concentração da Copinha, mesmo passando, e vão ficar à disposição contra o Bragantino. Ou o Abel Ferreira, que pegou os melhores e trouxe. O time do Palmeiras passou do Resistência, assim, no negócio, o time que você nem identifica. Referência. Nem identificava que era o mesmo time que você via ali. Os 5 principais saíram, é outro time, completamente outra coisa. O Arnaldo... Amigo São Paulino, amiga São Paulino, deixa aí a sua escalação ideal. Qual a escalação para você? A melhor escalação? Lucas e Caleri junto, Luciano e Oscar. Qual é a escalação ideal para você, para esse time do São Paulo? Vocês sabem, já disse 1000 vezes. Para mim, São Paulo deveria manter o sistema e apenas tirar o Luciano e colocar o Oscar para ver como esse time iria se sair com o mesmo projeto, né? O São Paulo vem jogando e vem treinando desde o ano passado com uma escalação, e aí chega um jogador, você tem que mudar o sistema e tal. Eu acho que seria interessante o São Paulo pelo menos iniciar com esse 4-2-3-1, com esses 3 jogadores, e depois sim o Zubeldia poderia ir fazendo teste, colocando o Luciano de segundo atacante, testando outros jogadores, outras formações e tal. Seria interessante, não tô aqui falando também que... tem que tirar o Luciano e pronto. Eu acho apenas que eu gostaria de ver como esse time iria render com o Oscar no lugar do Luciano, né? Qual que seria a dinâmica desse time. Mas o Zubeldia vai optar por colocar 2 times mistos, e aí a gente entra num local engraçado, né? Vamos supor que
o Cruzeiro provavelmente vai entrar com força máxima e o São Paulo com 2 times mistos. Vamos aqui imaginar que o São Paulo ganhe esse amistoso com esses times mistos. A pancada pro lado do Cruzeiro vai ser complicada, né? Porque, pô, o Cruzeiro não conseguiu ganhar do time misto do São Paulo. E caso o São Paulo venha a perder também, não vai ser assim também meu Deus, o fim do mundo. Eu acho que muita parte da torcida vai cobrar o Zubeldia por não ter escalado o time ideal, um time mais forte e tal. Pra ver, porque eu acho que esses jogos de pré-temporada contra Flamengo e Cruzeiro são jogos pra gente ver, ou pelo menos sentir o quão forte esse time do São Paulo pode ser. Se ele pode jogar de igual para igual. Eu acho que no segundo jogo, o Zubeldia aí sim vai montar o que seria mais próximo de um time titular para pôr para jogar e tal. E aí sim a gente vai poder ver, e o time do Flamengo, em tese, é mais forte que o time do Cruzeiro, para a gente saber o nível de competitividade que o São Paulo tá. Sim, esse time, pra mim, eu também disse isso, talvez seja um time que corra menos, mas que jogue mais futebol. Acho que vocês conseguem me entender, né? Um time que talvez não marque tanta pressão, que não morda tanto, que não seja um time mais parecido como foi do Dorival, né? Aquele time que marcava pressão, que todo mundo corria e tal, mas que seja um time que tenha mais a bola, que cadencie o jogo, que consiga construir, triangular, que não seja um time de ataque tão rápido, principalmente se ele começar a jogar com o Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, né? Não vai ser um time de velocidade, que desses jogadores, o único jogador de velocidade é o Lucas. Agora, se ele por acaso mudar o sistema ou voltar para o sistema do 4-2-3-1 com o Oscar de 10, Lucas e Ferreirinha, aí o time pode ser um time mais rápido. O Oscar vai poder acionar o Ferreirinha de forma mais decente, né? De forma mais assertiva. Então, são funções, são modelos de jogo que eu particularmente gostaria de ver o São Paulo assim. O Lucas de um lado, o Ferreirinha do outro, o Oscar de 10 e o Caleri. O Caleri vai ser um cara que vai ser muito beneficiado, né, pelo Oscar. O Oscar é um cara que tende a definir as jogadas muito rapidamente, é um cara extremamente qualificado. Se você tem dúvida do nível técnico do Oscar, hoje você vai poder ver que ele é um jogador que dá uma dinâmica diferente para o time de São Paulo. Talvez ainda um pouco fora de forma, mas tecnicamente ele é muito acima do que a gente tem no elenco do São Paulo. Não tem nenhum jogador que seja técnico e inteligente ao nível do Oscar. O Oscar pode não ter aí a velocidade do Lucas, a força física do Caleri, por exemplo, o drible do Ferreirinha, mas é um jogador que aqui ele tá sempre um passo à frente da jogada. Ele é um cara que costuma resolver as jogadas muito rapidamente, passe de primeira ou domina e passa, domina já o famoso domínio orientado, né? Domina já orientando o corpo para dar prosseguimento da jogada. É algo interessante, a gente vai poder ver, vai poder admirar e entender o quão benéfico vai ser a entrada do Oscar nesse time do São Paulo. Coisas interessantes, eu particularmente estou bem ansioso. Jogo 9h30 da noite, aqui no horário de Brasília, transmissão ESPN, Sport TV, próprio Band aí. Então você vai poder assistir o jogo do São Paulo. Beleza? Eu quero que você deixe a sua opinião, seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.